não sou formado em estatística nem matemática. Eu posso atuar no mercado de análise de dados? Bom, e eu vou dizer para você, nem eu. Né? Eu não sou estatístico, não tenho nenhuma formação de estatística, nenhuma formação de matemática. Nem física, eu sou engenheiro agrônomo, gente. Tá? Formei em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Na época da graduação, só fiz aquela estatística básica e a estatística experimental. Nada além disso. Para vocês terem ideia, passei um duro danado para passar nas duas, tá? Se eu não me engano, eu passei com 8 em estatística básica e 7,5 em estatística experimental. Lá era 7 a média. Então, assim, quase que eu peguei final em estatística experimental. E na época eu não gostava, tá? Não gostava. Não conseguia entender. Não entrava na minha cabeça aquelas coisas de estatística. Por quê? Porque, assim, infelizmente, a forma como é passado na graduação não é uma forma legal, na minha opinião, tá, gente? Isso é minha opinião, cada um tem a sua, né? Podem debater mais uma vez, podem colocar aí nos comentários, debater. Eu não acho uma forma bacana. Por quê? Coloca aquele monte de fórmula para o aluno tem que decorar um monte de fórmula, e no final das contas ninguém te fala o que aquilo serve. Cara, ninguém quer ficar decorando um monte de coisa sem saber para que aquilo serve, não. E olha que eu sempre gostei de matemática, tá? Sempre fui muito fã da matemática. Mas você não... Qual a sua vontade? Ah, decore isso aí. Para quê? Aí depois, no último período da graduação, peguei um professor que era mais da área de análise de dados, comecei a entender um pouco melhor, fui fazer mestrado em Viçosa, trabalhei com o professor Cosme, com o professor Leonardo Bering. Aí sim eu comecei a entender essa área de dados. E aí, quando eu entrei no mestrado, que também não foi nem estatística nem matemática, foi em genética e melhoramento de plantas. Aí eu já conhecia, né, já tinha um conhecimento do programa Gênesis, que é do professor Cosme. Falei, putz, essa área é bacana. Essa área tem muita importância. E logo de cara o professor Cosme falou, você vai trabalhar com machine learning, que era algo muito novo na área de agrárias na época, né? Eu e a Gabi, que eu até gravei um Analyse Cast com ela, fomos os primeiros alunos a trabalhar com machine learning. Não vou falar no Brasil, porque deve ter outras universidades que trabalhavam também na época, mas o professor Cosme foi um dos pioneiros. Então, em Viçosa a gente foi os primeiros, né, os 2 primeiros aí, e no Brasil, com certeza também, entre os primeiros que trabalhou com machine learning na área de melhoramento, tá? Falando na área de melhoramento de plantas, não é machine learning de um modo geral, não, gente. Então, assim, foi muito legal e foi aonde eu comecei a gostar e ver a importância dessa área. Então, gente, você não precisa ter formação em estatística, você não precisa ter formação em matemática. Você tem, claro, que ter uma afinidade, né, por números. Também não adianta você querer trabalhar com análise de dados se você não gosta dessa área, né, não tem interesse nenhum nessa área. E também não faz sentido, né? Mas se você gosta, dá para você aprender. Você pega disciplinas de outros departamentos, aprende um pouco de estatística, né, a parte de experimentação, às vezes uma estatística multivariada, faz cursos, né? Aprende programação, que é o grande X da questão aí, aprender programação, e depois aprende, como eu já disse, né, a parte do inglês. Por que o grande X da questão é aprender programação? Hoje mesmo na aula, né, o Aparecido estava aí na aula à tarde, eu rodei uma análise de variância, eu fiz teste de normalidade, teste de homocedaticidade, calculei coeficiente de variação, rodei análise de variância, rodei 5 testes de comparação de média e rodei a análise de contraste e análise de resíduo, com uma única linha de comando no R. É claro que eu tenho que saber o que significa uma análise de variância, o que significa o teste de comparação de média e como interpretar os dois. Mas tão importante quanto saber isso é eu saber o comando no R que me dá esse resultado de uma forma tão simples. Por isso que a gente tem que aprender a parte de análise, né? Principalmente a interpretação, e aí é onde eu acho que
as disciplinas de graduação talvez sejam falhas, não sei, né? Se realmente tem que ensinar tanta fórmula, não sei. Mas elas estão muito focadas na fórmula e não na interpretação daqueles resultados, como usar aqueles resultados. E as empresas, chega numa empresa e começa a falar de fórmula, ninguém está nem aí para você. Agora eles querem saber a interpretação daquele resultado final, tá? E é isso que a gente tem que focar. Então, se você é da área de saúde, Léo, eu trabalho com odontologia, mas eu quero trabalhar com essa parte de análise de dados em odonto. Beleza, top! Talvez você vai ser o primeiro, e aí você vai nadar de braçada mesmo. Na época, eu fui procurado pela Fleury para trabalhar, né, na área de saúde, né? Claro que na época eu estava empregado na Bayer e eu falei com eles, olha, para me tirar aqui da Bayer, na época eu ganhava em torno de 14 mil quando teve esse convite, né? Eu falei, olha, para vocês me tirarem da Bayer é só se pagar 20 mil. Aí eles desistiram, né? Que aí realmente era um salário muito acima do mercado que estava pagando na época. Aí não deu negócio, mas fui convidado. Se eu quisesse trabalhar com a parte de saúde, poderia ter ido. Se eu quisesse trabalhar num banco, o Itaú também me convidou na época. Se eu quisesse trabalhar no Google, também fui convidado. Não quis. Eu sempre gostei muito de trabalhar na Bayer. Na época, eu não tinha nenhum interesse de mudar de empresa. Mas eu digo que eles não estão preocupados com a sua área. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhar na Fleury, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados se você analisar dados. Então, se você é médico, odonto, né, dentista, você é da área de direito, ou é um engenheiro, biólogo, agrônomo, tanto faz. Pensa, o mercado precisa de profissionais, está em falta. Eles não estão preocupados tanto com a sua formação, eles estão preocupados em saber, né, se você sabe analisar dados, sabe trabalhar com programação e muitas das empresas se você sabe falar inglês, né, se comunicar em inglês. Então são esses os pontos principais.